Senador Rogério Carvalho. Exclusivo. Jornal da Fã. Entrevista. Meu caro Rogério Carvalho, muito bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez aos estúdios da Fã FM. Bom dia, Narciso. Bom dia a todos os ouvintes da Fã FM, todos os nossos seguidores que estão acompanhando pelas nossas redes sociais, pelas redes sociais da Fã. O rádio sempre se reinventando, né, Narciso? Sempre se reinventando. Eu diria que é o meio de comunicação mais versátil e mais atual. Verdade. O tempo todo, em todos os tempos, né? Porque a televisão chega, o rádio continua. A internet chega, o rádio se Fortalece mais ainda. fortalece mais ainda. Então, Perfeita leitura. uma satisfação enorme estar com vocês aqui, falando pelo rádio e pela emissora Fã FM. Muito bem. Meu caro Rogério, o ano de 2021 foi um ano intenso no Congresso Nacional. Tivemos discussões importantes, teve a CPI. Rogério, dentro desse espaço, ocupou aí uma fatia importante desse espaço, enquanto uma liderança nacional do PT. E eu pergunto, balanço positivo desse ano de 2021 para a sua estratégia política? Primeiro, eu queria, Narciso, pedir licença a você para tratar de um assunto que incomoda muito aos aracajuanos, que é o aumento do IPTU. Quando o prefeito atual disse que, quando assumisse a prefeitura, reduziria o IPTU, ele primeiro não cumpriu e agora ele aumentou em até 15% o valor do IPTU. Então, é mais uma promessa não cumprida do ponto de vista de compromisso com o conjunto da sociedade aracajuana. Eu querendo começar light, ele já vai no A segunda ponto-chave questão que eu queria de também... um pré-candidato também. Uma segunda questão importante, mas isso é importante porque toca na vida de todas as pessoas, todos os aracajuanos. Segunda questão é: a gente tem que manter os cuidados em relação à Covid-19. Nesse momento a gente vive uma epidemia de H3N2, que é uma gripe que fugiu da abrangência e do espectro de atuação da vacina contra a gripe. Quer dizer, a cepa chegou antes do que a gente imaginava e estamos com unidades lotadas e, felizmente, a gente tem uma capacidade de atendimento que foi construída nos períodos de governo do governador Marcelo Deda. E não esquecer de lembrar que a gente precisa continuar usando máscaras, se vacinar e vacinar as crianças. Essa história de que é um risco vacinar crianças, isso no Brasil a gente já devia ter superado, porque as crianças são vacinadas para BCG, por exemplo, na maternidade. E a gente tem o maior calendário de vacinação infantil do mundo. E a gente sempre salvou vidas. Essa semana eu recebi um prêmio, uma comenda do Conselho de Pessoas com Deficiência, porque fui autor do projeto de lei que torna o monocular, pessoa que tem um olho só, como eu, deficiente físico. E uma das questões que foram levantadas ali no evento é essa questão de uma geração de pessoas com deficiência por conta da paralisia infantil, que depois que passou a existir a vacina antipólio, a gente não vê mais essas pessoas com sequelas, com deficiência física graves, né? Deficiências físicas graves, e não vê mais ninguém com sequelas de paralisia infantil, e isso graças à vacina. Então a vacina é sim algo muito eficiente e muito importante. Por fim, o uso de máscaras a gente deve preservar, né? Tomar cuidado com grandes aglomerações. Nós estamos com uma nova cepa que parece que ela Parece não. Quem tomou as 2 doses de vacina, a possibilidade de ter ela na forma grave é 15 vezes menor, a mortalidade é muito baixa, o índice de internação também é muito baixo, portanto, a vacinação foi um sucesso. E aí, voltando à sua pergunta, o ano de 2021
para o Congresso Nacional, basicamente, principalmente para o Senado da República, foi um ano muito importante. Eu diria que o Senado Federal teve a maior aparição da sua história, fora de momentos de impeachment, de impedimento de presidentes da República, de maior audiência. E a CPI cumpriu um papel. A CPI cumpriu o papel, primeiro, de conscientizar brasileiros e brasileiras da necessidade de adoção de medidas restritivas de convivência, com toda a dor, toda a dificuldade, filhos que não passaram Réveillon com pais, filhos que deixaram de visitar seus pais, seus parentes mais idosos. A gente conseguiu que as pessoas adotassem medidas mais restritivas, que não aglomerassem. A gente passou a ter o uso de máscaras com mais regularidade, as pessoas respeitando o uso de máscaras, e a gente iniciou o processo de vacinação e apressou a vacinação no Brasil. Além das descobertas sobre tentativas e tentativas frustradas e tentativas que se viabilizaram de atos de corrupção no governo Bolsonaro. Então, foi um trabalho muito extenso e a minha participação foi como médico, como sanitarista, como professor universitário, apesar de afastado, mas com formação nessa área de saúde pública, foi ajudar na definição do rumo dos trabalhos da CPI. Então, eu ajudei a definir que a gente tinha, ao invés de focar no debate político, no debate frontal, não, vamos pesquisar o que de fato leva a milhares de brasileiros estarem perdendo a vida. E ficou muito claro que isso decorreu do desrespeito do presidente às regras sanitárias, ou seja, ele cometeu crimes contra a saúde pública e crimes contra a vida. E os crimes contra a saúde pública foram enquadrados como propagação de epidemia com causa morte, ou com resultado morte, ou seja, ele propagou a epidemia. Ele propagou a epidemia quando o Bolsonaro, quando fez aglomeração, quando proibiu o uso de máscaras, quando tentou barrar no STF que os estados e municípios adotassem medidas restritivas. Ele propagou a epidemia quando ele disse que era uma gripezinha, que não tinha nenhum tipo de problema, né? Ele menosprezou a doença. Ele não só não agiu, como ele diminuiu a gravidade do cenário que a gente estava vivendo. Além disso, ele negligenciou a vacina, né? Ele deixou de comprar vacina e fazer acordos de aquisição de vacinas em abril, maio de 2020, para que em início de 2021 a gente estivesse na situação semelhante à dos Estados Unidos, com 100 milhões de doses disponíveis. Iniciaríamos um processo de vacinação e evitaríamos aí mais de 300 mil vidas perdidas desnecessariamente, que foram as vidas perdidas em 2021, em função de um processo de vacinação intenso que iniciaria já no início do ano. Além de tudo isso, o presidente Bolsonaro ele trabalhou a ideia de que havia uma cura miraculosa ou milagrosa para a Covid-19 com o uso da ivermectina, da cloroquina, da hidroxicloroquina, que na prática era a tentativa de passar para a ideia uma sensação de proteção que não dava. As pessoas passaram a tomar esses medicamentos, alguns inclusive tiveram redução de fertilidade por conta do uso indiscriminado de ivermectina, de fertilidade, certo? Com redução de quantidade de espermatozoides, que é uma questão que está sendo estudada, o efeito colateral disso, e isso aumentou a exposição das pessoas. Ao aumentar a exposição das pessoas, mais pessoas adoeceram, mais pessoas morreram. E, além de tudo, a questão da vacina, ele negligenciou. Ele, até agora, está se negando a admitir a importância da imunização e fez uma luta terrível contra a vacinação de crianças acima de 5 anos. Né?
é que o STF e o Congresso e várias forças se colocaram contra e ele não está tendo força para manter essa posição de impedir que a gente inicie a vacinação a partir dos 5 anos. Com isso, e uma doença que ela vai se modificando, e ela vai se modificando porque ela tem meio de cultura, ou seja, tem pessoas não vacinadas, pessoas que Deixa eu só fazer uma pontuação, puxando um pouco mais para frente para que eu pudesse... O senhor começou nesse raciocínio e aí depois desdobrou para outros. Eu queria entender melhor. Por que você faz a associação de alguns avanços, por exemplo, na questão do uso de máscara, na questão da proteção da população e o trabalho da CPI? Por que dar este crédito à CPI? Porque a CPI ela teve a maior visibilidade da televisão brasileira. A CPI teve audiência dos meios de comunicação, como teve programas tipo Big Brother. Aliás, em determinados momentos, era pico de 60%, 70% de audiência. E o fato de, em saúde pública, sim, é importante que as pessoas saibam que em saúde pública, quando a informação é passada de forma correta, as pessoas têm um comportamento correto ou adequado para evitar a propagação de uma doença ou para adotar medidas que reduzem a possibilidade de contrair aquela doença. E a CPI foi um palco para poder esclarecer a população. Isso foi muito importante e o nosso agradecimento ao trabalho da imprensa brasileira, de todos os meios de comunicação. Não podemos aqui escolher um meio de comunicação. Eu acho que os meios de comunicação no Brasil cumpriram um papel que foi deixado de lado, porque, veja, o governo federal fez na verdade, fake news, né? Não, vamos ao trabalho, que tem que trabalhar, porque não tem que parar, porque vai morrer mais gente do que a pandemia de fome, não sei o quê. Não fez as campanhas que deveriam de orientação de como se prevenir da doença. E todo esse trabalho da importância da vacina, todo o trabalho de medidas restritivas e de contato foram feitas pela imprensa livremente e a CPI estimulou bastante que isso acontecesse. Estamos entrevistando aqui no Jornal da Fã o senador Rogério Carvalho. Você quer ficar bem informado sobre todas as ações da Prefeitura de Aracaju? Siga Pref Aracaju nas redes sociais. Assim mesmo, tudo junto. Pref Aracaju. A Prefeitura está presente no Instagram, Twitter e Facebook com atualizações diárias sobre o processo de vacinação na cidade e informações sobre obras e serviços. E não para por aí. Nas redes sociais da Prefeitura de Aracaju, você também vai encontrar anúncio de vagas de emprego intermediadas pela Fundat, informações sobre o processo seletivo e muito mais. Siga agora mesmo Pref Aracaju nas redes sociais e não deixe de se inscrever no canal da Prefeitura no YouTube. Aperte o sininho para receber as notificações. A Prefeitura de Aracaju também está a um clique de você pelo www.aracaju.se.gov.br. Acesse os canais digitais da Prefeitura e fique por dentro de tudo o que está acontecendo em Aracaju. Eu tenho um outro recado para você. Você que está saindo agora para o trabalho ou está a caminho. Vou começar o seu dia com uma excelente notícia. Chegou a hora de conhecer o Urbanos Luzia, o último empreendimento da construtora Célio no bairro Luzia. Um condomínio exclusivo com opções de 2 ou 3 quartos e até 2 vagas de garagem, perto de shopping, escolas, conveniências e outros. Esse é realmente um projeto que tem condições especiais e todo o conforto Célio. Ideal para quem procura a comodidade de viver em um dos melhores endereços da cidade. Pode parar um pouco e anotar este nome, Urbanos Luzia. Um Célio onde a cidade acontece ao seu redor. Saiba mais em celio.com.br/urbanos ou telefone 3217-9693. Senador, um outro tema que foi abordado pelo seu mandato ao longo deste ano, ou melhor dizendo, já quase agora no final do ano, foi a questão dos combustíveis. O projeto apresentado pelo senador foi criticado por uns, inclusive alguns especialistas, alegando de que, enquanto senador, o senhor não teria uma possibilidade de influir realmente na formação do preço. Outros defenderam, porque, obviamente, esta questão do preço dos combustíveis impacta diretamente na inflação. Como é que está a tramitação dele e como é que o senhor acompanhou a repercussão? Bom,
Eu queria já aproveitar que você pegou essa questão dos combustíveis e falar algumas questões importantes. Nesse período de mandato, nós impedimos o que ninguém acreditava, que pelo menos 5 tentativas de reformas trabalhistas fossem feitas. A MP 905, a MP 907, 927, a 923, a 873, a 871, foram medidas provisórias, a 855, a 955, foram medidas provisórias que visavam retirar mais direito dos trabalhadores e obrigar o trabalhador a receber por hora, e não um salário como a gente tem há mais de 70 anos previsto. Também, Narciso, já que estamos aqui num balanço, foi importante, nós aprovamos uma lei que ninguém dá muita importância, que é uma lei que reduzirá a dívida pública brasileira em até 25%. O que significa isso? Se o Brasil deve hoje 100 bilhões de dólares, uma hipótese, os 100 bilhões vai passar a dever 75 bilhões. Abre um espaço fiscal de 25 bilhões para investimento, para geração de emprego, renda, isso por conta de um projeto de nossa autoria que muda a forma como o Banco Central intervirá, vai fazer intervenção no mercado para retirar dinheiro de circulação sem emitir título de dívida pública, certo? Um projeto esperado há mais de 60 anos, que foi de minha autoria, que ninguém acreditava que um senador petista pudesse fazer um projeto dessa natureza, negociar com o presidente do Banco Central, ter o apoio do Congresso Nacional, aprovar e ser sancionado pelo presidente, como foi o projeto dos monoculares que a gente conseguiu. Agora, essa discussão da gasolina, do diesel e do gás de cozinha virou uma questão muito complicada para o Brasil. Por que virou? Porque, veja, primeiro que impacta na inflação, impacta nos preços de tudo. Tudo é transportado com diesel ou com gasolina. E parte da nossa indústria funciona a partir do gás. E todos cozinhamos com gás de cozinha, tudo derivado de petróleo. Nós passamos uma vida, eu, você, todos nós que estamos aqui, ouvimos falar da necessidade do Brasil ser autossuficiente na produção de petróleo. E nós, quando não tínhamos essa autossuficiência, a gente foi pro álcool e começamos a rodar com carros a álcool. E qual era a necessidade disso? A gente reduzir a dependência de petróleo exportado, porque esse petróleo exportado exportaria também um custo que impactaria na inflação. E nós conseguimos a autossuficiência de produção de petróleo no Brasil, apesar, só com pré-sal, certo? Hoje você consegue retirar um barril de óleo bruto do pré-sal a $10, certo? E paramos as nossas plataformas de águas rasas aqui em Sergipe, paramos a atividade em Sergipe, paramos de explorar poços em terra, ou seja, a gente tem muito mais petróleo para poder, neste momento de alta, ganhar dinheiro para o país, para a Petrobras, a gente podia estar tendo uma produção maior, mas eles concentraram Rio, Espírito Santo e São Paulo, a produção do pré-sal, mas mesmo assim a gente está produzindo só no pré-sal 2,5 milhões de barris de petróleo dia. Temos capacidade de refino para refinar 100% da gasolina consumida no Brasil. Então, um barril de gasolina já refinado custaria $50. E isso daria para a gente vender a gasolina com todos os impostos a R$5 o litro. Daria para a gente, com toda essa... Ao invés dos 6,50 hoje... Ao invés dos 6,50, daria para a gente vender um botijão de gás a R$65. Daria para vender o óleo do diesel a menos de R$4. E qual a viabilidade desse projeto realmente passar? Esse projeto ele já foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos. Ele agora vai para o plenário no início do ano que vem, do Senado. E eu tenho a impressão, já foi me dito, que o presidente da República deve mandar uma medida provisória, porque, obviamente, não vai querer deixar para um senador do PT, né, a vitória
de ter conseguido baixar os preços dos combustíveis, né, no país, mostrando que é possível fazer uma composição de preços sem controlar preços e dando e deixando um lucro de 50% para a Petrobras, que não é um lucro qualquer, certo? Na sua operação. Então, eu tive com algumas pessoas de governo, que eu não vou falar o nome para não comprometer a atividade profissional dessas pessoas, que a maior crise que eles estão enfrentando é aqui, Sergipe, o gás natural aqui em Sergipe, e em um outro estado da federação. São 2 estados que eles estão com crise, sem ter uma solução para garantir que o preço caia, ou para que tenha uma estabilização de preço do gás de cozinha. Um outro projeto nosso, que também deve tramitar o ano que vem, se o presidente não mandar uma medida provisória, porque também já recebi a informação de que ele vai mandar uma medida provisória, que o Lula falou na Europa do FIES, certo? E eu apresentei um projeto de lei anistiando o FIES para quem estava com dívida. Porque, veja, se você não consegue pagar o FIES, está endividado, qual é a saída? Você vai deixar a faculdade, porque se você não consegue pagar o atrasado, como é que você vai pagar o para frente? Né? Pelo menos anistiar as pessoas que, por conta da pandemia, por conta da perda do emprego, por conta da diminuição da renda, a gente possa recuperar essa possibilidade desses jovens concluir o seu curso superior. Mas eu acredito que o Bolsonaro vai mandar medida provisória para anistiar o FIES e uma medida provisória regulamentando, acabando com a paridade de preço internacional do preço dos combustíveis que tem impactado. Só para concluir isso aqui, para as pessoas entenderem. O preço da gasolina, ele é caro na bomba, do diesel é caro na bomba, mas isso gerou 4% de inflação dos 12. Então, de cada R$100 que você ganha, R$4 a gasolina está comendo. E como ela impacta em tudo, né? A nossa inflação foi para 12%. De cada R$100, de cada R$1.000, você tem R$120 a menos para poder fazer uma feira, por causa da inflação que nós estamos chegando aos 12%. E pior do que isso, cada 4% de inflação pode gerar um aumento da taxa de juros de até 2%. Isso significa menos recurso para a saúde, menos recurso para a educação, menos recurso para a infraestrutura, porque você tem que pagar mais juros. Então, é uma política desastrosa para o Brasil que a gente está tentando evitar. Senador Rogério Carvalho, daqui a pouquinho nós vamos fazer esta interação. Vou começar este bloco com esta pergunta, senador. Este assunto, esta repercussão que teve, as críticas feitas a Rogério pelo voto neste projeto aí do orçamento. Bom, primeiro, Narciso, eu fiquei 5 meses dedicado exclusivamente à CPI. Vim para Sergipe no mês de novembro, dei uma rodada grande em vários municípios, várias regiões, foram várias atividades, e voltei porque tinha na pauta um projeto de minha autoria, 2 projetos, o projeto da PEC da relevância, e que é uma PEC que muda a forma como os recursos subirão dos TJs, os Tribunais de Justiça, para o STJ, que a gente conseguiu aprovar por unanimidade, e tinha o projeto de lei, a PEC 23, que estava na pauta, que trata do auxílio emergencial, que eu fui autor da emenda que torna um direito constitucional o direito à renda permanente para as famílias de baixa renda. Foi uma emenda de minha autoria que foi acatada, já aprovado num projeto no Senado, mas agora a minha emenda ela virou parte da emenda constitucional que foi promulgada, a PEC 23, e tinha o projeto dos combustíveis. Então eu voltei para Brasília para dar conta dessas tarefas, das conclusões dessas tarefas, e no dia da votação, no meio dessa confusão, a mesa pediu que a gente assinasse um documento, Sim. que era um documento sobre como dar transparência à aplicação
da emenda de relator. Porque existe a emenda de relator, que é a RP9, e a emenda discricionária, ou seja, de transferência voluntária do governo federal, que é a RP2. Então, o argumento que a mesa passou para mim é o seguinte: ou o Congresso controla este valor, ou este valor vai para o secretário da Casa Civil, o Ciro Nogueira. Então, essa história de autorizar o Centrão a fazer, estava autorizado o Centrão a fazer ou pela RP2 ou pela RP9. O jogo político não mudava. Não mudaria absolutamente nada. Então, o que era que a ministra Rosa Weber estava exigindo? Transparência. Então, foi feita uma resolução do Senado dando transparência, foi aprovado na Câmara. É importante dizer que a bancada da Câmara obstruiu, não votou contra nem a favor, entrou em obstrução. E no Senado, eu sou membro da mesa do Senado. Eu assinei a resolução. E eu costumo ter uma posição... Teve fogo amigo no PT para sair aquela nota, para sair aquela repercussão negativa toda? A posição da presidente? Não vou questionar a posição do meu partido, porque o meu partido tem uma posição e eu segui a posição da mesa diretora. Eu respeito a posição do meu partido, já me desculpei com a posição do meu partido, com a direção do meu partido. O clima hoje é tranquilo? O clima está tranquilo, mas eu não tinha como votar. Rogério vai perder a indicação de ser candidato a governador. Não, isso tudo foram tentativas de tentar tirar o mérito de um trabalho de quase 3 anos de mandato muito exitoso. Como um senador do PT que foi líder da oposição consegue ser o líder da lista de recebimento de recursos desse orçamento? Eu não sou líder da lista de recebimento de recursos desse orçamento. Eu não tenho recebido dinheiro nenhum. Felizmente, quem recebe são os municípios. Na verdade, o membro da mesa e um líder de bancada e membro da mesa sempre tem algo a mais, né? E quando você se destaca, você tem relações e as pessoas entendem o seu papel, a sua importância. Eu tenho relações que me permitem garantir que o recurso não seja destinado somente para quem é da base do governo. Perfeito. Vamos entrar na política porque nós temos muitos ouvintes para interagir com o Rogério e eu gostaria de colocar o maior número possível. Saiu essa semana uma informação colocada aí no blog Primeira Mão pelo companheiro Eugênio Nascimento e confirmada pelo ex-senador Eduardo Amorim, de que ele teve uma conversa com Geraldo Alckmin e Geraldo Alckmin pediu a Amorim um apoio dele à candidatura de Rogério Carvalho. Já houve essa conversa com Amorim? Há algum avanço? Pode ser Amorim, já que ele é pré-candidato ao Senado, esta composição para ser ele o candidato de Rogério ao Senado da República? Olha, eu fico muito feliz com essa manifestação do Alckmin, que poderá vir a ser o vice do presidente Lula pelo PSB. A formação da chapa majoritária, o PT me deu, junto com o presidente do PT, o deputado João Daniel, me deram, a mim, ao deputado João Daniel e ao comitê eleitoral, a tarefa de construir aliança para a conformação da chapa majoritária. Então, eu tenho conversado com vários partidos, tenho conversado com partidos que compõem a base da qual Eduardo Amorim faz parte, certo? Já conversei com Eduardo Amorim, já conversei com Edivan Amorim, já tenho conversado muito com Valmir Francisquinho e o prefeito Adailto e os prefeitos da região do Agreste, mas acho que determinadas posições elas não podem ser tomadas individualmente, entre eu e um pré-candidato. Tem que ser entre o PT e um bloco que pode apresentar um pré-candidato para a composição da chapa. Eu acho isso mais prudente e, se isso acontecer, será bem-vindo a composição nessa perspectiva, mas vai depender muito do que o bloco de Valmir, de Edivan, esse bloco todo definir. Eu não posso definir por eles. Eu já disse para eles que eu teria o maior gosto de tê-los
ou ter um representante deste campo na nossa chapa majoritária. Assim como outros partidos que eu tenho conversado também tenho deixado em aberto a possibilidade da gente ter um representante de outros partidos na chapa majoritária. Assim como já conversei com algumas lideranças políticas que não são da política do dia a dia, mas que têm um peso grande, que tem muito prestígio. Eu quero mandar aqui, dentre eles, eu conversei com o arcebispo de Aracaju, que não entra na política, não milita, mas já conversei com ele, já me orientei. Tenho me orientado com o pastor Vigínio, que é uma pessoa que eu também tenho um grande apreço. Eu tenho conversado com todas as forças políticas e agora com a federação a gente deve consolidar, aí já tenho conversas fechadas com o PSB, com o PV, com talvez o PCdoB deva integrar a federação que está sendo formada nacionalmente. E como fica Bittencourt com essa relação? Aí Bittencourt vai ter que procurar. Eu estou disposto a conversar com Bittencourt, vamos ver se Edivaldo não for candidato, ver como é que as coisas vão caminhar, mas primeiro tem que ter essa definição, não sou eu que defino a vida de ninguém, e tem também a solidariedade. A inteligência da resposta é algo impressionante. Ele já ia no impulso dizer assim, Bittencourt vai ter que procurar, ele deu uma vírgula e rapidamente disse, eu vou procurar Bittencourt para conversar. Eita, Rogério, danado. E tem também a solidariedade que deve nos apoiar e mais alguns outros partidos. Está conversando com o Agostinho? Eu tenho conversado com o Paulinho da Força Sindical, que vai apoiar o Lula. Né? Já tive conversa com o Agostinho, já tive conversa com o Valmir. Eu tenho tido conversa com todas as lideranças políticas que querem conversar. Eu pergunto, os irmãos Amorim, durante um tempo, foram muito criticados por esse grupo governista do qual você fez parte até aqui. Teve a candidatura de Deda como oposição, teve a candidatura de Jackson, batendo forte em cima deles. Essa possível composição agora não é uma contradição política? Estamos vivendo uma grande contradição política no Brasil. Nós estamos diante de um governo fascista e que a gente precisa juntar todas as forças democráticas, né, que tiverem o mínimo de responsabilidade com o país para que a gente possa sair dessa crise. A busca de Lula por um aliado mais ao centro demonstra essa maturidade e demonstra... É por isso esse diálogo com Alckmin também? Claro, porque a gente precisa ampliar, a gente precisa... Veja, quem foi o maior adversário do PT ao longo de todas as eleições que nós enfrentamos? Foi o PSDB. O Alckmin representava isso. Então, essa aliança ela é muito mais simbólica do que simplesmente trazer São Paulo, como alguns instrumentais da política tentam falar, né? É a possibilidade da gente juntar forças democráticas que têm divergências de pensamento, mas que neste momento é hora da gente juntar pelo que nos une, que é a defesa da democracia, que é a defesa do Estado democrático de direito, das garantias sociais, das conquistas de direitos, da reconformação da nossa economia, da geração de emprego, de renda. O nosso maior problema hoje no Brasil chama-se desemprego, redução de renda. As pessoas, mesmo trabalhando, estão passando dificuldades. Essa tem que ser a prioridade zero de qualquer pessoa que estiver na vida pública. Minha última pergunta política para que a gente possa ouvir o povo. Essa aproximação PSD-PT no cenário nacional pode vir a ter uma mudança de estratégia no PT aqui e a manutenção do PT nesta coligação liderada por Belivaldo? Não acredito. É impossível a retirada de uma pré-candidatura de Rogério? A minha candidatura ela já não é mais um ato de desejo meu. É uma decisão do Partido dos Trabalhadores do Estado de Sergipe, tanto do Diretório Estadual, quanto da Executiva Estadual, quanto do Diretório Municipal de Aracaju e da Executiva Municipal de Aracaju e das lideranças políticas históricas
e mais novas do Partido dos Trabalhadores. Não foi uma decisão tomada por mim, uma decisão tomada coletivamente. E eu quero aqui aproveitar para mandar um abraço para Assisinho, que está aqui nos acompanhando, e o prefeito Adailto de Itabaiana, que nos ajudou, junto com o Valmir Francisquinho, a fazer um grande ato lá na cidade de Itabaiana há um mês atrás. Manda um abraço aqui para o jornalista Marcos Aurélio, acompanhando aqui a entrevista e nos cumprimentando aqui. Vamos à participação do povo, vamos lá interagir os nossos ouvintes com o senador Rogério Carvalho. Magna Santana está pela linha telefônica, né? Vamos lá então, rapidamente, deixa eu liberar a Magna Santana e ela traz a pergunta dela. 7h52, Magna. 7h52, Narciso Machado. Bom, só fazendo aqui um registro aqui rápido, já passamos hoje, então, dia de ações e movimentação aqui pela cidade, já passamos ali na Duque de Caxias com a Vila Cristina, onde nesse momento também está lá montada uma tenda do Sintese, dessa vez em frente à secretaria, na lateral da Secretaria de Administração. Já passamos lá, já conversamos com dirigentes do Sintese, eles deverão permanecer lá até o meio-dia. É aquela ação de pressão para o rateio, né, dos recursos do Fundeb, que o Sintese, já abordado aqui no programa, dizem que tem direito, o governo do Estado diverge dessa opinião. Então, o pessoal está lá, então, atenção, motoristas, a Vila Cristina, no caso, ali com a Duque de Caxias está interditada. Agora, nós estamos aqui na rotatória do Caju, onde também, nesse momento, há uma ação, essa não compromete o trânsito, tá? É uma ação de conscientização que é a Delegacia de Proteção aos Animais. Aqui a doutora Georlise e sua equipe de policiais está bastante movimentada aqui nessa rotatória. É uma panfletagem, adesivaço e essa campanha de conscientização. Então, aí o registro para os nossos ouvintes. Bom, e meu questionamento ao senador Rogério Carvalho, desejando já antecipadamente assim, um feliz ano novo para ele e toda a família, senador, as suas discussões, principalmente com os prefeitos do interior do estado, quem o senhor já pode colocar aí na sua cota, né, de apoiamento, se é que isso é possível, a sua pré-candidatura ao governo do estado? O senhor já pode dizer, olha, esse é meu, esse está comigo, esse não abre, ou ainda está complicado, ou ainda está em negociação? E só diante de uma colocação que o senhor fez ainda há pouco para o Narciso, essa história de, não, eu vou ver com Edivaldo, não, Edivaldo é Bittencourt, é isso e aquilo, palavras ditas ao longo de todo esse período, elas são muito marcantes, são coisas que de repente ofendem. Isso não complica não, e fica complicado também para a população entender que de repente político hoje briga, amanhã está todo mundo junto e o povo aí nessa história fica sem entender que relação estranha é essa. Pronto, seria esse meu questionamento, Narciso. Caneta na mão para ir anotando, porque você vai responder a Magna Santana com um bloco de mais 2 ouvintes. Vamos lá. Bom dia, Narciso. Bom dia, senador Rogério Carvalho. Eu gostaria de saber do senador qual a opinião dele sobre esse namoro, essa paquera do PT com Geraldo Alckmin. Já que Geraldo Alckmin, no episódio de Dilma, ele dizia que o impeachment de Dilma era questão de tempo, que o impeachment de Dilma está na Constituição e que o PT era rei do impeachment. Como é que um político que se posicionou a favor do impeachment, né, que para o PT todos que foram contra eram chamados de traidor, e agora o PT quer fazer uma aliança com um possível traidor? Bom dia, Narciso e ouvintes, Wellington Barros. Senador Rogério, bom dia também. O senhor tem algum projeto para nosso estado, já que o senhor é candidato a governador? Porque a sua vida é falar de Bolsonaro e Edivaldo Nogueira. Esqueça Bolsonaro, esqueça Edivaldo Nogueira e diga seus projetos, para onde o senhor mandou verba, o que o senhor está fazendo de bom pelo nosso estado. Porque o senhor fala tanto de Bolsonaro, mas dizem que tem um orçamento secreto. O senhor está na relação do orçamento secreto, esqueça Bolsonaro, esqueça Edivaldo e diga os seus projetos. O que o senhor fez em 2021
pelo estado de Sergipe e o que o senhor pretende fazer em 2022 pelo estado de Sergipe. Obrigado, bom dia. Magna Santana, o Leônio e o Wellington. Vamos lá. Primeiro, Magna, eu, graças a Deus... Vou lhe pedir apenas que seja sucinto nas respostas para que a gente colocar mais ouvintes. Eu quero dizer que, graças a Deus, eu não tenho me dirigido a ninguém de forma ofensiva. Isso tem sido uma postura minha desde muito tempo. Colocar determinadas posições contrárias a ações de governo não é ser ofensivo, é apenas expressar uma opinião. Então, com relação ao PCdoB, que não é o partido de Edivaldo Nogueira, e que está compondo uma federação que o PT ajudou a viabilizar muito em função do pedido do PCdoB, é uma possibilidade de conversa com o PCdoB, sim, e isso é natural que isso venha a acontecer. Com relação ao Alckmin, veja, nós estamos diante de um país que está degringolando. A nossa economia está paralisada, o impeachment, todos têm a consciência de que foi uma tragédia para o Brasil, inclusive quem patrocinou o impeachment, certo? Aqueles que têm mais responsabilidade com a democracia e que, portanto, o resultado foi o pior dos mundos, a gente ter alguém sem nenhuma competência, sem nenhuma qualificação para assumir e dirigir um país com a complexidade do Brasil, colocando o Brasil numa situação de pária internacional, ou seja, um país desrespeitado, um país sem prestígio, um país com a economia aos frangalhos, um país que não enfrentou bem a pandemia, então, e um país que flertou, ou seja, que namorou um regime autoritário novamente. Bolsonaro tentou fazer isso o tempo todo. Então a gente não está falando de Bolsonaro à toa, a gente está falando dos atos de Bolsonaro antidemocráticos. Então, a junção de todas as forças democráticas para reconstruir o Brasil, neste momento, ela deve ultrapassar qualquer outra questão de menor monta e de menor relevância. Com relação ao projeto, quero dizer que nós colocamos aqui, liberamos 200 milhões de reais para a reconstrução das rodovias de Sergipe, através da liberação do Finisa, e o próprio governador sabe do papel e do empenho que o Senado Federal teve através da minha interferência para a liberação deste recurso. Ao final, início de 2022, devemos ter aí uma divulgação mais consistente de todos os recursos que nós vamos conseguir liberar para o Estado. É importante que o dinheiro esteja na conta, é importante que as obras estejam em andamento. Promessas a gente não conta, a gente conta com o recurso na conta, e é isso que a gente precisa ter. Então, eu não vou aqui definir. Agora, quero já assumir desde já um compromisso em 2022 com mais recursos para reconstrução de rodovias. Estou à disposição, independente de questões políticas, para viabilizar mais recursos para a gente ajudar na reconstrução da nossa malha viária, que está completamente deteriorada e que precisa de recuperação. E, por fim, a última pergunta sobre o projeto para o Estado. O principal é a gente retomar o desenvolvimento econômico de Sergipe. Sergipe precisa gerar emprego, renda. Vou dar só um exemplo, Narciso. A gente produz camarão aqui, mas a gente não produz a farinha de peixe, a gente não produz a ração, a gente não beneficia o camarão, ele sai todo in natura. Se a gente fizer toda essa cadeia aqui, quantos empregos nós geraríamos? Certo? A pergunta de Magna Santana sobre a quantidade de prefeitos que você já tem lhe declarando apoio. Todos que já declararam. Quais são? São muitos. Eu não vou expor, porque senão eles podem ser perseguidos. Colégio Módulo, você está na hora de definir onde seu filho vai estudar em 2022? Então faça uma visita ao Colégio Módulo, conheça a estrutura, seja recepcionado pela equipe do professor Sérgio Dantas. E tenho certeza que após essa visita e conhecer todo o projeto pedagógico, você vai tomar a decisão certa. Porque mais que um Colégio Módulo, é uma referência. Todos que já declararam apoio. Não vou falar o nome, porque
eles podem ser perseguidos. Muito bem. Você sabia que a Unimed Sergipe tem central de vendas? No local é possível conhecer e contratar todos os planos da Unimed, assim como ter uma boa conversa com os consultores sobre os serviços disponíveis pela operadora de saúde. Tudo com segurança e credibilidade. Unimed Sergipe, cuidar de você. Esse é o plano. Quem é o perseguidor? Perseguidor? São vários. A máquina, o jeito de agir, mas isso eu não quero entrar nessa polêmica. Todo mundo em paz e amor no final do ano. Só venda. Vamos lá, mais 3 ouvintes. Bom dia, Narciso Machado. Bom dia, Magda Santana, toda a equipe do Jornal da Fã. E bom dia ao nosso querido Rogério Carvalho. Olha, Rogério, você é um pré-candidato, né? Tá tentando. Então, para essa coisa de estar falando de A e B, tá? Bolsonaro agora já foi eleito, agora só daqui, quando terminar o mandato dele, é que ele vai sair, certo? Você tem que falar de programas que você pensa em fazer, o que é que você pensa, entendeu? Essa coisa de você falar mal dos outros não leva você a lugar nenhum, não, tá? O pessoal também não é tão burro assim, sabe quem é quem, sabe quem é todo mundo. E quanto mais se fala mal de alguém, é pior, porque aí a gente deixa os nossos erros à mostra. Então, a gente tem que mostrar projeto, tá? É Gilberto Siqueira, bom dia. Bom dia, Narciso. Bom dia, senador Rogério Carvalho. Bem, Narciso, eu gostaria primeiro, né, de parabenizar, né, a atuação do senador como congressista, né, e dizer para ele que hoje, né, nós temos um senador made in Sergipe que é reconhecido por todo brasileiro. É um senador que faz jus, né, à confiança que o povo sergipano teve para com ele, né? E perguntar, né, na verdade seria uma ajuda da parte dele para eu tentar classificar, né, a atuação, né, daquele que seria, né, o servidor público número 1 da nação e que hoje, né, quer dizer, na verdade, durante esses 4 anos, né, atua com desdém, né, ao sofrimento do povo brasileiro, que é o presidente da República. Bom dia, Lindomar Luzia. Bom dia, Narciso Machado. Bom dia, senador Rogério Carvalho. Bom dia a todos os ouvintes da Fã FM. Esse que vos fala aqui é Fernando do Bugio. Essa chapa montada por Lula e Alckmin tinha que ter outro nome, tinha que ser batizada como Batman e Robin. Para um bom entendedor, poucas palavras bastam. E sobre Rogério como governador, quem quiser ter uma péssima saúde pública, tá aí. Rogério está como governador, que todos lembram, né? Que Rogério foi secretário da saúde e todos lembram o que aconteceu, né? E quem quiser que o Estado fique falido, né? Quem quiser retroceder e quem quiser que o Estado venha a falir, tá aí Rogério também à disposição como candidato do PT. Então, forte abraço. Fica com Deus, todos os ouvintes da Fã FM. Para completar, o Marcos Aurélio pergunta aqui. Jackson Barreto não esconde de ninguém que sonha em ser o candidato ao Senado de Lula. Aliás, ele sempre esteve ao lado do presidente e de Dilma Rousseff, também inclusive contra Temer, que é do MDB. Lula já fez algum comentário sobre Jackson Barreto? É a pergunta do Marcos Aurélio. Bom, vamos começar aqui pela questão da saúde pública. Eu queria dizer ao companheiro... Esse é um assunto que vai estar no centro do debate 2022. Eu queria dizer para o companheiro que se tirar tudo que nós fizemos em Sergipe, tire o SAMU de Aracaju, tire os 2 prontos-socorros, Zona Norte e Zona Sul de Aracaju, tire a Rua Bahia que nós reformamos, tire o Cefismo, tire o Centro de Referência do Trabalhador, tire os CAPs de Aracaju, tire a urgência de saúde mental do Hospital São José, tire o serviço de cirurgia bariátrica do Hospital Universitário, serviço de oftalmologia do Hospital Universitário, tire a UTI e a UVA do cirurgia, tire o serviço de cirurgia endovascular do cirurgia, tire a UTI materna do Santa Isabel,
tire a UTIM do Santa Isabel, tire os 64 leitos de terapia intensiva que nós montamos no USE, tire os hospitais regionais que nós reformamos, tire as 102 clínicas e o SAMU estadual, que aí você vai ver o que é que sobra na saúde de Sergipe, tire o tratamento fora de domicílio, tire os recursos que nós botamos para fazer e pagar para que as pessoas fizessem tratamento fora de domicílio. Tire tudo que nós fizemos em Aracaju, a reforma e a padronização de todas as equipes de saúde, de todas as unidades de saúde da família, e que não foi criado nenhuma equipe nova de 2006 para cá. Todas as equipes de saúde da família que tem foram feitas ou no governo de Gama ou no nosso governo. 38 equipes até o início do governo de Deda, e a gente deixou com 128 equipes. Tire os concursos públicos que nós fizemos na saúde, tanto no Estado quanto na Prefeitura, para você ter uma noção do que seria a saúde de Sergipe hoje. Então, se você analisar a mortalidade infantil, neonatal precoce, no período que eu fui secretário, a gente reduziu bastante. O que está acontecendo hoje é que a atenção primária no Estado, que a assistência à gestante e a assistência ao recém-nascido normal está muito ruim, está morrendo crianças não neonatal precoce, crianças saudáveis. Isso significa que o programa de saúde da família perdeu qualidade. Então, se tirar o que a gente fez, não sobra praticamente nada na área da saúde. Com relação a Jackson, veja, e a todos os políticos, eles formam parte de um bloco. No dia que esse bloco resolver e que eles estiverem livres do bloco, eu estou aberto para conversar com todas as pessoas. Agora, eu não vou mais ser instrumento de barganha de ninguém na política. Alguém tentou usar, Rogério, como instrumento de barganha? Eu fui usado como instrumento de barganha. Deixa para lá. Pelo próprio Jackson, já que foi ele citado? Não estou falando de Jackson. Eu estou falando que eu não vou ser usado como instrumento de barganha, como já fui por alguns políticos. E eu, como é época de Natal, como é época de Ano Novo, como você mesmo disse, vamos deixar essas coisas para lá. Quem me usou como instrumento de barganha sabe que me usou como instrumento de barganha. Então deixa para lá, né? Então, quando se resolverem, eu estou à disposição para a gente conversar numa boa, porque a gente precisa reconstruir o Brasil e fazer de Sergipe um estado que gere emprego e renda e que tenha desenvolvimento, porque o que o povo quer é desenvolvimento. A gente quer olhar para Alagoas de olho no olho, a gente quer olhar para a Bahia, olho no olho. A gente não quer olhar para a Bahia e para Alagoas acanhado, achando que a gente ficou para trás e esses estados se desenvolveram, né? Com relação à utilização para a chantagem, só para que a gente possa ficar muito bem claro este assunto, em que momento, Rogério, acha que foi utilizado como moeda de troca ou como barganha? Em que momento você acha que isso aconteceu? Chantagem de quê? Essa barganha, sua utilização como barganha. Nos momentos antes da minha decisão e a decisão do governador de afastar o Christian do IPES e aquelas confusões que para mim já estão todas superadas, para mim já são coisas do passado. Nesse período, pessoas que se aproximaram de mim acabaram sendo cooptados pelo governo e é natural. Eu não tenho nenhuma queixa em relação a isso, mas eu não vou mais me prestar a esse serviço. Quem quiser estar com a gente, se defina politicamente e venha conversar com a gente, que a gente está aberto. O ano de 2021 foi marcado por diversos desafios em nossas vidas. Enfrentamos momentos complicados, fomos testados de várias formas, mas com criatividade, adaptação, bom senso e muito trabalho, conseguimos superar todos esses desafios e fazer mais de 1000 novas amizades. Assim é a Move Construtora, uma empresa focada em realizar a cada amanhecer o sonho de seus clientes, parceiros e amigos. Que em 2022 a parceria seja ainda mais forte e que juntos possamos viver momentos de muitas realizações com muita paz, fé e saúde. Boas festas, feliz ano novo. São os votos da Move Construtora. Para finalizar a entrevista, mais 2 ouvintes aqui. Bom dia, Narciso. Bom dia a todos os fã, especial, como eu digo sempre, os seus diletos ouvintes, que é a estrela, que são as estrelas do seu programa. Bom dia, meu amigo Clemar. Narciso, eu gostaria de perguntar,
ao senador qual o motivo dele ter votado no orçamento secreto quando o placar foi 34-32 e o voto dele foi decisivo. Inclusive, o partido a nível nacional não ficou satisfeito com esse voto. Qual é a justificativa dele? Sem muito mimimi, né? Porque ele só tem voz para falar de mimimi do presidente, mimimi de vacina e mais nada, mais nada. Não tem feito nada pelo estado de Sergipe, a não ser aquelas aberrações da fundação. Bom dia. Então, meu caro Narciso, você se perdeu um pouco aí na entrevista, e é natural que aconteça, em função dos vários assuntos, e são os mesmos assuntos que este senhor aí, o senador Rogério Carvalho, nos traz nesse final de ano. Quer dizer, mais do mesmo, né, Rogério? Pô, por favor, quando foi que o Bolsonaro prove uma narrativa? É feio, cara, muda o disco. Só o que você tem feito ultimamente é bater nos seus ex-aliados, que hoje não lhe interessam mais, e ficar jogando culpa nas costas do Bolsonaro. Pô, já tá meio fora de moda isso, cara. Sabe, evolua. Sabe, essa sua historinha de ficar carregando a voz aí, que é os minutos passarem, a entrevista acabar e você dar o seu monte de recado de nada, não vai lhe ajudar em nada. E se Deus quiser, o povo vai entender muito bem, mas muito bem, o resultado da aparição que você citou aí, que apareceu muito de fato. O Senado apareceu. E você, lamentavelmente acompanhado do outro senador de Sergipe, apareceram demais. Não foi, Rogério? Era só isso. Acorda, Sergipe. Para complementar aqui a pergunta da Marcela, Rogério é mais forte para você fazer uma aliança em Lagarto. Gustinho e a prefeita Hilda, que desenvolve um excelente trabalho, é o que diz aqui a Marcela lá de Lagarto. Primeiro eu quero dizer ao ouvinte, o último, Cleimar, que durante a pandemia eu recebi visita aqui no meu estado de um oficial do Exército junto com um oficial da reserva para bisbilhotar a minha vida. Então não é conversa fiada. Nós estamos falando de um governo autoritário que persegue seus adversários. Isso foi notícia nacional e eu, para preservar a fonte que me passou, não levei adiante, mas felizmente isso foi superado. Mas eu fui espionado pelo governo Bolsonaro e por integrantes do Exército. A segunda questão, com relação o voto, já está ficando meio chato falar, né? O voto, ele não foi decisivo. E primeiro que a gente não sabe a votação antes de terminar a votação. Ninguém sabia qual era a votação. E foi 34-32, se não tivesse meu voto, seria empatado e o presidente desempataria. Teria sido aprovado do mesmo jeito, né? E, por fim, essa questão da pandemia, foi uma coisa muito séria. Nós perdemos 615 mil vidas. As pessoas negligenciarem isso e acharem que lutar contra a morte é uma coisa insignificante, essas pessoas precisam repensar a sua forma de ver a vida e de valorar a vida. Foram pais, mães, por isso nós temos hoje projetos para os órfãos da Covid, nós temos um projeto para o Estatuto do Paciente, porque pacientes foram levados à morte para poder reduzir custos de determinados planos de saúde, que era a base de apoio do Bolsonaro, como é o caso da Prevent Senior, que foi noticiada nacionalmente, certo? Por isso que nós temos projetos que criam a responsabilidade sanitária, definindo as responsabilidades claras dos entes que a gente apresentou na CPI, e nós temos
aí uma série de ações do mandato visando diminuir esses danos que esse momento de pandemia provocou na população brasileira. Quanto a alianças, eu tenho uma aliança com Valmir Monteiro, certo? E obviamente que estou aberto para conversar com outras lideranças da minha cidade, mas é preciso, como eu disse, que essas lideranças tenham esse desejo e venham, e eu estou à disposição, procuro essas lideranças, mas a gente só pode falar em aliança quando elas se posicionarem claramente. Mandando um abraço aqui para Carlinhos do Campo do Brito, que está aqui cumprimentando o senador Rogério Carvalho, desejando um feliz ano novo. Meu caro Rogério Carvalho, muito obrigado por sua participação aqui nesta entrevista, nesse balanço, nessa verdadeira audiência pública, ouvindo aí as perguntas mais leves, mais duras, com posições políticas, enfrentando o debate de forma muito direta, demonstrando aquilo que é o maior valor e o nosso maior orgulho aqui no Jornal da Fã, que é nos fortalecermos cada vez mais como espaço democrático do Rádio Sergipano. Eu quero agradecer a vocês, agradecer ao Miro, ao Sandro de Miro, por fazer da Fã FM uma emissora forte no estado de Sergipe. Eu quero mandar um abraço para Clóvis Silveira, que se recupera bem do problema de saúde que teve recentemente, e mandar um abraço para Ibrahim, o deputado Ibrahim, Laércio Passos, ex-prefeito de Rosário, e para o meu irmão Marcos, que está nos assistindo aqui a nossa entrevista. E agradecer e desejar um feliz 2022 para todos, que a gente possa reencontrar o rumo do nosso país, porque eu tenho certeza que os sergipanos podem mais, Sergipe pode mais e o Brasil pode mais. Muito obrigado, Narciso. Obrigado, senador Rogério Carvalho.